Olá, turminha do quarto ano, boa tarde para todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje iremos continuar o assunto da aula passada sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Hoje nós iremos estudar as páginas 68 e 69. Então vamos lá, pegue aí seu livro para acompanhar a aula de hoje. Então nós iremos aprender mais um assunto de história. Então na aula passada nós conhecemos, aprendemos como foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Quando eles chegaram, já encontraram os indígenas. A tia colocou um vídeo onde explicava e mostrava como foi que aconteceu essa chegada, o momento que eles tiveram contato com os indígenas. Então hoje nós iremos estudar o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, o que é isso, tia? O Tratado de Tordesilhas foi a divisão de terra entre dois países, que foi a Espanha e Portugal. Então gostaria que neste momento você aí pudesse acompanhar com a tia na página 68 e vamos conhecer que tratado foi esse, de que maneira ele aconteceu e por que foi feito esse tratado. Então vamos lá. Acompanhe aí com a tia, página 68. Então, como a tia já falou que esse tratado de Tordesilhas foi a divisão de terra, então vamos iniciar aqui o texto para a gente compreender como aconteceu. Então, como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos, que tinham grande poder, eles decidiram dividir o Novo Mundo em duas partes. Então, a Espanha e Portugal, eles eram muito ricos, eles tinham muito poder. Então, eles descobriram as novas terras, Então, eles decidiram dividir esse novo mundo entre eles. Então, por isso que eles fizeram um tratado, ou seja, eles fizeram um acordo entre eles dois. Então, a primeira tentativa desse acordo foi em 1493, mas esse acordo não deu certo. Eles tentaram dividir, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Então eles fizeram um acordo, dividiram, mas Portugal não aceitou esses limites que foi imposto pela Espanha. Então, os portugueses e os espanhóis firmaram então um acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. Então, eles decidiram, nesse ano aí de 1494, fazer um novo acordo, então chamado de Tratado de Tordesilhas. E ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Outros povos que achavam isso uma injustiça, pois se o novo mundo era tão grande, por que somente dois estados deveriam dividi-lo? Então aí outros povos de outros países acharam que não era correto esse tratado ser dividido apenas entre dois países, no caso Portugal e Espanha. Aí eles perguntaram por que somente dois estados deveriam dividi-lo. Então esses países iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando o ato de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas. Então,
Quando foi feito esse tratado, aí ficou uma parte para a Espanha e outra para Portugal. Eles dividiram, né, com uma linha imaginária, ou seja, por um meridiano. E aí eles começaram as suas viagens com o intuito de conquistar, né, territórios e também riquezas, que é no qual eles andavam em busca nas suas viagens. E aí os franceses e os ingleses, né, atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando ato de pirataria. Agora, tia, quer que vocês observem aí o mapa abaixo, aí da página 68. E aí nós temos representando aí esse tratado. Aí vocês vão observar, ó. Nós temos aí o mapa, ele está destacado em duas cores. Temos aí o domínio português e o domínio espanhol. Então aí você vai ver a parte que ficou com os portugueses e a parte que ficou com os espanhóis. Então vocês observem que pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano, que é essa linha vermelha. Meridiano de Tordesilhas, que era uma linha imaginária que dividia a Terra em leste e oeste, ou parte oriental ou ocidental. Então aí foi um acordo entre essas duas potências que dividiram, né, em leste, né, e oeste, ou parte oriental ou ocidental. Então você vai ver aqui, você pode observar essa divisão, né, entre esses dois países. Aí eles fizeram esse acordo aí entre eles e assim eles começaram a explorar, né, as terras pertencentes a cada um. E aqui na página 69, temos aqui nossos nomes. Ou seja, os nomes que foram dados, né, ao nosso país antes de se tornar o nome Brasil. Então, vamos lá. Então, a princípio, a tripulação de Cabral pensou haver chegado a uma ilha, dando nome às terras descobertas de Ilha de Vera Cruz. Então, esse foi o primeiro nome dado ao nosso país, né? Porque Cabral pensou ter chegado, né, a uma ilha. Aí ele deu o nome dessas terras descobertas de Ilha de Vera Cruz. Aí abaixo nós temos uma imagem, né, está representando aí a tripulação de Cabral e avistando aí uma ilha. Então eles deram esse nome primeiro. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo as especiarias, no qual nós estudamos na aula passada, onde a gente falou sobre essas viagens, né, que eles estavam sempre em busca de especiarias, que era para abastecer o seu comércio, né, de Portugal. Então, com o tempo, percebeu-se então que havia chegado a uma grande terra. Passaram a chamá-la de Terra de Santa Cruz. Então, primeiro eles achavam que tinha chegado a uma ilha, e deram o nome de Ilha de Vera Cruz, e com o tempo, né, durante suas viagens, eles haviam chegado a uma grande terra. Então, passaram a chamar de Terra de Santa Cruz. Então, aí foi o primeiro nome, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, né? E depois foi colocado o nome de Brasil. Então, vamos lá. Exploração do pau-brasil. Então, com o passar dos anos, o pau-brasil, madeira do qual se podia extrair uma tintura forte de cor de brasa, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em quantidade para ser vendida na Europa. Por isso,
em 1527, nossa terra passou a ser chamada de Brasil, devido à grande quantidade de pau-brasil encontrada nas terras descobertas. Então, os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama. Então aí o nome do Brasil passou a ser chamado Brasil devido à grande quantidade, né, de pau-brasil, que era uma matéria-prima muito, vamos dizer assim, muito valiosa, porque dela se retirava uma tinta forte da cor de brasa, e essa tinta ela era utilizada para tingir tecidos, ou seja, dar cor aos tecidos. Então foi uma matéria-prima muito explorada, né, na época das descobertas. Era como fosse ouro hoje, era de grande valor, né, o pau-brasil. Então por isso daí vem o nome Brasil. Então aqui vocês puderam ver aqui, né, esse tratado de Tordesilhas, como aconteceu, porque, né, que foi o acordo entre Portugal e Espanha, uma forma de explorar, e para não haver briga entre eles decidiram dividir a terra em leste e oeste por um meridiano, né, imaginário, do qual cada um ficava com uma parte. E também aqui os nossos nomes. Então primeiro, vamos lá, o primeiro nome que foi dado ao Brasil foi Ilha de Vera Cruz. O segundo, Terra de Santa Cruz. E depois o nome Brasil, devido à grande quantidade de pau-brasil encontrada aqui no Brasil. Então a gente vai colocar um vídeo onde vai mostrar como foi que aconteceu, né, esse tratado de Tordesilhas, para você compreender melhor e você ver como foi que realmente aconteceu. Então nós vamos ficar por aqui. Vocês irão realizar as atividades das páginas 70 e 71. Então por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana para todos e até a nossa próxima aula.